Boa tarde, meu nome é Ana Paula, eu sou advogada lá em Fortaleza, Ceará, Brasil. Não sei se tem alguém também da minha terra. É com imenso prazer que estou aqui, saúdo a todos os presentes, em especial a nossa moderadora. Escrevemos esse trabalho em coautoria com do André Almeida e do Dr. Diego Silva, infelizmente não puderam vir. Bom, nós estamos ainda em pesquisa, embrionária, ainda está bem no começo, mas é algo assim que a gente pode dar só umas pinceladas para depois teremos a oportunidade de aprofundar com mais tempo, né? Mas nós estamos assim fazendo uma observação, fazendo assim uma análise da obra de integração entre blocos econômicos, uma reflexão sobre cooperação regional e direitos humanos. Essa é uma obra do Dr. Diego Machado e do Dr. Florisbaldo Delomo, né? Então, eles começaram a analisar como é que se dá as relações internacionais. Geralmente, as relações humanas, é óbvio, precisa de um ordenamento jurídico. Não é diferente as relações internacionais também, a necessidade de leis, né, que possam regular todas essas relações entre os vários países e os vários blocos econômicos. Se procura muito esses acordos bilaterais até para que possa haver não só um aspecto que, infelizmente, se tinha muito, era a parte econômica, a parte financeira, né, que se visava muito, mas agora também está se visando um pouco a parte humana, a parte dos direitos humanos em si. E a gente percebe que há uma iniciativa, inclusive aqui da União Europeia, nós tentamos fazer assim, uma diferenciação entre o Mercosul e a União Europeia, né? Dentre essa diferenciação, a gente encontra coisas positivas de um lado e de outro. Dentro assim da integração, porque nos blocos econômicos eles procuram fazer essa integração entre os países para facilitar não só essa parte econômica, como eu disse, mas a parte cultural, etc. Então, dentro dessa integração, há há dois tipos de integração que nós podemos diferenciar, que é a intergovernamentalidade e a supranacionalidade. O Mercosul adota a intergovernamentalidade, que seria a questão de você ter um consenso entre os vários países, mas não existir necessariamente uma legislação que seja suprema. Cada país possui a sua própria legislação, o seu Congresso Nacional e etc. Então, cabe haver um consenso entre eles para se adotar uma determinada medida. Já na União Europeia, não. Já tem essa supranacionalidade que creio que seja o que vai ser instituído a partir de então, porque é uma coisa que facilita mais a questão entre os países, ou seja, existe uma norma superior, hierarquicamente superior às normas nacionais, e que fazem com que todas as nações pertencentes àquele bloco econômico realmente obedeçam o que foi estabelecido. Já no Mercosul, não. Há uma necessidade de um consenso entre eles para que isso possa ser efetivado, né? Como nossos autores colocam, a necessidade de uma boa vontade política. Já também é um sistema de decisões bem mais frágil, o Mercosul, então, assim, dificulta um pouco a gente fazer algum tipo em comum, em consenso, porque, às vezes, nem todos concordam, né? E já a supranacionalidade tem essa vantagem, e que é uma tendência do mundo atual a adotar esse tipo de sistema. Temos também uma novidade, né, que foi agora, em junho de 2019, um acordo econômico entre o Mercosul e a União Europeia. Na verdade, nós estamos agora ainda para ser ratificada essa proposta de um tratado, né, tanto pelos congressos nacionais de cada país, quanto pela própria União Europeia, para poder fazer com que realmente haja uma integração maior entre o Mercosul e a União Europeia. Esse acordo, esse tratado que
seguramente vai surgir, esperamos que sim, ele representa aproximadamente 25% da economia mundial. Ou seja, ele vai abrir portas para várias áreas, né, de livre comércio no mundo. Então, é uma das maiores áreas de livre comércio do mundo, vai ser quando for instituído esse tratado entre o Mercosul e a União Europeia. A União Europeia ela figura como o maior investidor estrangeiro no Mercosul, e, segundo estimativas, os exportadores europeus vão poupar 4 milhões de euros em tarifas e custos alfandegários, né? E ressalto também que a União Europeia ela vem consolidando a sua posição como um líder global em comércio livre e sustentável. Então, já tem mais de 15 alianças com outros países. É um exemplo a ser seguido, porque, realmente, o Mercosul ele surgiu também com intenções de facilitar a parte comercial, a parte econômica, mas agora que eu acho que com essa coligação, esse tratado que vai facilitar a ligação entre eles, o diálogo político, a cooperação, o livre comércio vai ser muito melhor para todos os envolvidos, né? Deixa eu só ver aqui, o que é que eu posso... Nós também tentamos ressaltar um pouco a questão como se referia também à OIT, nesse congresso e tudo mais, a relação trabalhista, que isso, infelizmente, é que ainda está a evoluir, né? Porque dentro das ações, deixa eu só, por exemplo, aqui, o acordo, ele traz assim, alguns capítulos bastante assim, relevantes, coisas que vão ser transformadas e vão melhorar, mas se esqueceram um pouco da questão do trabalho. E prevê esse apoio para a disseminação de informações sobre oportunidades de negócios e a interligação da micro, pequenas e médias empresas, além de ações com vistas à promoção do plano emprego e trabalho decente. O acordo prevê o reforço de cooperação na promoção e proteção dos direitos humanos, isto é o ponto positivo. Agora, ele visa as características mais importantes, né? A livre circulação dos trabalhadores de serviço. Ele não versa sobre isso. Então, assim, os trabalhadores eles ficam, de certa forma, restritos aos locais, né? Então, eles não dão a ampla circulação do trabalho. Essa proteção um pouco do trabalhador deixa ainda a desejar, né? Pode ser que haja algumas alterações ainda. Então, a formulação dos blocos regionais, a gente traz como reflexão isso também, porque é isso que a gente tenta garantir, os investimentos para que possa também melhorar a situação de vida dentro desses países. A gente sabe que há uma discrepância grande em relação ao nível social, a diferença de rico e pobre, da economia como em si. Então, essas integrações, pelo menos pelo ponto positivo, visa diminuir essas diferenças e estabelecer umas normas mais igualitárias e, digamos, mais humanas para a população, né? É importante que nem sempre as políticas sejam igualitárias, até porque também tem essa questão, cada um tem a sua peculiaridade, eles também abordam esse tema. E o que eu acho que poderia, assim, ressaltar também é que essa pesquisa, ela, como disse, está em fase embrionária, a gente realmente está pesquisando ainda mais, e fazer com que as coisas possam criar um mecanismo em que essas integrações ocorram de uma forma mais pacífica, porque nós percebemos também aos Estados Unidos que torna aquela coisa muito protecionista, um pouco até agressiva. E já a União Europeia ela já tende a ser uma coisa mais humana e uma coisa mais efetiva em relação a tratar todos de uma forma única, né? Bom, eu encerro por aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, eu agradeço a oportunidade que me foi concedida, certo? Obrigada a todos. Eu espero que isso possa, assim, fazer com que as pessoas passem a pensar um pouco mais na possibilidade de se criar um mundo mais humano, um mundo mais pacífico, um mundo menos egoísta, um mundo menos, assim, egocêntrico, né? Obrigada.